Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que estamos em pé, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. E o versículo 1. Depois nós vamos ler Apocalipse, capítulo 3. Versículo 1 em diante. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Todos acharam amém, meus irmãos? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Agora Apocalipse capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma ao restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra depois do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, que se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus irmãos? Pode tomar o teu assento. Eu quero, nesta noite, expressar a minha alegria, a minha gratidão em, pela primeira vez, estar aqui na De Paulistana, em Imbu. Quero louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, desta regional, pastor Elisaldo. Obrigado, pastor, pela oportunidade. O privilégio, estamos juntos. Deus abençoe o senhor. Pastora Fabiana, obrigado, pastora, pelo contato. Toda a igreja reunida aqui nesta noite, pastora Evelyn, a caravana, o Rafa que me acompanha, sempre uma alegria tê-lo comigo, e todos vocês que vieram para adorar a Deus nesta noite. Meu desejo é de que Deus continue abençoando esta obra, esta igreja, de uma forma especial, para o nome dele ser glorificado. Meus irmãos, o texto que eu li para vocês, Efésios, capítulo de número 2, Paulo está escrevendo a carta à igreja de Éfeso. E o pensamento dominante é de que Paulo escreveu esta carta, ele mesmo, por volta do ano 62 depois de Cristo. Ele escreve a carta aos Efésios quando ele estava ainda naquela prisão domiciliar em Roma. E nessa carta, se você prestou atenção no versículo 1 que nós lemos, ele disse essa expressão, que ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E depois eu li para vocês o livro do Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 1, quando por volta do ano 95, ou seja, aproximadamente 33 anos depois. Então, no ano 62, Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso, e no ano 95, João recebe a revelação, e dentro da revelação do Apocalipse, vocês viram que ele recebe uma revelação acerca das 7 igrejas da Ásia. E detalhe que uma dessas igrejas era justamente a igreja de Éfeso. E eu li para vocês o capítulo 3, a partir do versículo 1, que fala da igreja de Sardes. Então, Efésios capítulo 2, preste muita atenção nisso aqui, fala de alguém que estava morto e viveu. Então Efésios capítulo 2, ele está dizendo isso, ele vos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6,
É o contrário. Então Efésios 2 é quem estava morto e... Quem estava morto e Apocalipse 3 é quem estava vivo e... Então tem gente que está morta e pode viver. Mas tem gente que está viva e pode morrer. No contexto espiritual é isso que pode acontecer conosco. O meu objetivo nesta noite é, através da palavra, tentar mostrar para você se você está vivo ou está morto. Aí quando acabar o culto, aí você resolve. O meu desejo é que volte todo mundo vivo para casa. Mas possivelmente no meio da mensagem, talvez você vá lá e fale, vixe, eu estou morto. Não sei. Vamos lá então. Pastor, dá para saber, por exemplo, uma pessoa que estava morta e viveu? Dá. O próprio capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, ele mostra isso. Então ele começa dizendo o quê? Que ele vos vivificou, ou seja, estando nós mortos nas nossas ofensas e nos pecados. Quer dizer então, que quando nós andávamos no pecado, que quando nós não servíamos a Cristo, nós estávamos mortos. É isso que ele está dizendo. Pastor, dá para saber aqui o sintoma de uma pessoa que morreu aqui nesse capítulo 2? Dá, olha lá, versículo de número 2, dá para colocar na tela? Efésios 2:2, olha o que Paulo fala sobre o estado de morte de uma pessoa. Efésios capítulo 2, versículo 2, ele diz assim, ó: em outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. Então ele já avisa. Quando é que eu estava morto? Olha lá. Primeiro, era quando você andava segundo o curso do mundo. O que é o curso do mundo? O mundo dá a direção e você vai. O mundo mostra qual é a moda e você pega. O mundo dá o ritmo do negócio e fala, não, agora é isso aqui. É o curso do mundo. As pessoas que estão no mundo, elas andam de acordo com o curso do mundo. Então eles podem, por exemplo, ditar uma moda. Eles podem, por exemplo, ditar uma forma de vida, e essa forma de vida faz com que todos aderem para seguir. O que é isso? É seguir o curso do mundo. Aí ele diz, e também, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então o que ele está dizendo? Que quando a gente estava morto, a gente andava segundo o curso do mundo, e segundo a direção do diabo. Então aquilo que o diabo falava que é para fazer, a pessoa fazia. Vai lá, enche a cara, a pessoa. Vai lá, usa droga, a pessoa. Vai lá, prostitui, a pessoa. Vai lá, trai tua mulher, a pessoa. Ah, vai lá, apronta tal coisa, a pessoa ia lá. Por quê? Ela andava de segundo o curso do mundo e segundo a direção do diabo. Então ela estava o quê? Morta. Aí diz assim, ó, e esse mesmo espírito, ele opera nos filhos da desobediência. Então o que ele está dizendo? Que quando a gente estava morto, a gente também estava ali nessa turma aí. Quer ver? Olha o versículo 3. Coloque agora o versículo de número 3 do mesmo capítulo 2. Carta de Paulo, olha lá. Entre os quais nós também andávamos. Ou seja, o que ele está dizendo? Nós também éramos filhos da desobediência e nós andávamos no desejo da nossa, fazendo o que a carne mandava. A carne direcionava, pá, vou fazer. Por quê? Porque a carne, olha lá, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ah, eu vou fazer o que me dá na telha. Eu sou dono da minha vida. Eu vou fazer o que eu quero e ninguém manda em mim. Por que a pessoa fala isso? Paulo diz, porque é filho da desobediência, está morto. Então assim, a pessoa faz isso. Aí diz assim, ó: éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então o que ele está dizendo? A gente estava morto, irmão. Só que aí no versículo 4, olha o que ele diz. Versículo 4. Mas Deus, eu gosto desse mais. Por que o mais? O mais é uma preposição contrária. Ele está falando algo ruim, mas ele vai mudar para algo bom. Então ele está dizendo o quê? Ó, você estava morto, hein? Você andava segundo o curso do mundo, segundo o diabo mandava, você só fazia o desejo da carne e o que o teu pensamento mandava, você era filho da ira, você era filho da desobediência. Então ele está dizendo assim, a coisa estava feia para nós. Aí ele vai falar uma coisa contrária assim, ó: mas Deus que é riquíssimo em misericórdia.
O que ele está dizendo? Ninguém está aqui porque é bom. Ninguém está aqui porque é gente boa. Não, eu estou aqui porque eu sou muito gente boa. Mentira. Não, eu estou aqui porque ele... Não é nada. Ele está dizendo isso aqui, ó. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Aleluia. O que ele está dizendo? Pela lógica, não era para a gente estar aqui, irmão. Nós só estamos aqui por quê? Porque Deus é riquíssimo em misericórdia, e pelo seu muito amor com que nos amou, o que ele fez? Versículo de número 5. Olha lá, o que ele fez? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aí ele termina dizendo como? Pela graça sois salvos. Então não tem mérito em nós nenhum. Agora, pastor, quando é que eu estava morto e aí eu vivi? Foi aquele dia que você teve uma oportunidade de ouvir uma palavra. Não sei se foi num culto de igreja, não sei se foi na rua, não sei se foi num culto ar livre, eu não sei se alguém pregou para você em particular, não sei, mas você teve uma oportunidade de ouvir uma palavra. Aí naquele dia que você ouviu a palavra, você teve consciência do pecado, se arrependeu do pecado, aí você olhou e falou assim, ó, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Quando você tomou a decisão de aceitar Jesus como seu suficiente e único Salvador, o que ele fez? Dá vida para ele de novo. Ele estava morto, ela estava morta, mas pode dar vida. Quem está vivo aqui ainda pela graça e misericórdia de Deus? Então no dia que a gente entregou a nossa vida para Jesus, a gente ressuscitou. A gente estava morto, mas reviveu. Significa o quê? Que quem estava morto pode viver. Talvez se você entrou aqui hoje, você não é crente ainda, eu tenho que te dar essa notícia, você está morto. Você está morto, filha. Às vezes você está pensando, nossa, minha vida está legal, está nada, você está morto, você anda de acordo com o curso do mundo. Tudo que o mundo faz, você está no meio. Tudo que o mundo mostra para você te atrai, te prende. Por que me prende desse jeito, pastor? Porque você morreu. Aí quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente vive. Vive. Só que aí tem um problema. Do ano 62 até o ano 95, passaram 33 anos. E aí a igreja de Sardes, que estava bem pertinho da igreja de Éfeso, ou seja, uma igreja próxima da outra, aquelas 7 igrejas da Ásia eram muito próximas uma da outra. Então está todo mundo inserido no mesmo contexto. E agora, 33 anos, uma igreja que estava morta e reviveu. Agora Jesus está olhando para ela e está dizendo assim, ó, vocês têm fama de que vivem, Apocalipse 3:1. Vocês têm fama de que vivem, mas na verdade vocês estão? Por quê? O tempo foi passando e ser crente foi ficando chato. O tempo foi passando e cantar foi ficando chato. O tempo foi passando e vir para o culto foi ficando chato. O tempo foi passando e ser líder de departamento foi ficando chato. O tempo foi passando e pregar e pastorear foi ficando chato. O tempo foi passando e vir para a escola dominical, vir para o culto de ensino, foi ficando sem graça. Eu estou indo, mas não tenho mais vontade não. Eu estou indo lá, mas eu já perdi a vontade. E aí talvez você nem percebeu, mas você morreu. E é possível que tenha alguém aqui no meio do grupo aqui, ó, que está cantando, mas morreu. Talvez você até veio para o culto hoje, você falou, não, vou lá naquele congresso. Mas você veio, mas no fundo, você sabe que você não é a mesma pessoa. Porque você morreu espiritualmente. Então entenda isso. Quem está morto pode viver. Só que se a gente não tomar cuidado na nossa caminhada cristã, quem está vivo pode morrer. Percebam, se vocês lerem o capítulo de número 3 do livro do Apocalipse, João recebe uma revelação de Jesus a respeito da igreja de Sardes. E a revelação de Jesus, coloca lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 1, versículo 1, Apocalipse 3, versículo 1. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives e estás morreu.
Então Jesus está olhando para a igreja de Sardes, e primeiro ele está dizendo o seguinte: vocês têm nome, hein? Vocês são conhecidos na cidade. Quem passa em frente, olha, meu sonho é congregar nessa igreja. Eu tenho tanta vontade de vir nessa igreja, né? O movimento e tal. Aí, olha, eu fiquei sabendo que o pastor dessa igreja é tão legal. O meu é chato, mas esse aqui é tão legal. Aí as pessoas passavam em frente à igreja de Sardes, falavam bem dela. Quem olhava para a liturgia, para a organização, vamos trazer a igreja para o futuro. Quem olhava para o Instagram da igreja de Sardes, olhava e dizia: essa igreja é top. Olha as fotos. A mídia dela é demais. Olha como é que é. Aí Jesus no meio da igreja olhou e falou assim: o pessoal está falando bem de vocês, hein? Instagram de vocês está bombando, hein? Olha, a cidade está comentando aí sobre vocês, hein? Vocês têm nome, hein? E o nome de vocês é de que vocês estão vivos. Aí Jesus dá uma pancada: mas na verdade vocês estão mortos, né? Que eu sei. Na verdade vocês morreram, né? Eu conheço as obras de vocês. Eu não me iludo com fotinha de Instagram. Eu não me iludo com perfil. Eu não me iludo com programação especial. Eu conheço o dia a dia de vocês. Eu conheço a particularidade de vocês. Eu conheço a individualidade de vocês. Eu conheço a intimidade de vocês. Vocês têm fama de que vivem, mas na verdade vocês morreram. Agora, percebam o seguinte. Vamos ver 3 coisas no capítulo 3 do livro do Apocalipse. Primeira coisa que a gente vê no versículo 1. Tens nome de que vives e estás morto. Jesus está dizendo que na igreja de Sardes tem gente morta. É isso que ele está dizendo. Aí nós vamos para o versículo 2. Olha o que ele diz no versículo 2. Ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer. Opa! Quer dizer o quê? O versículo 1 ele está dizendo que tem gente morta. No versículo 2 ele está dizendo que tem gente que ainda não morreu, mas está quase morta. Mas está vivo, está no aparelho, está na UTI. Só que no versículo de número 4 ele tem uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Versículo 4, Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Então o que o Jesus está revelando para o João? João, na igreja de Sardes tem gente morta. Na igreja de Sardes tem gente que está quase morta. Aí diz assim: mas ainda bem que na igreja de Sardes ainda tem alguém que não se contaminou. Tem alguém que ainda está vivo. Quem está vivo, diga amém. Eu vou pregar. Aí você, agora é fácil dizer amém. Agora é fácil. Agora é só a pergunta, então é fácil. Agora eu vou entrar aqui no negócio, para a gente saber quem está morto. Então eu vou pregar isso, ó. Quem está morto, quem está quase morto e quem está vivo. Tá bom? Aí quando terminar, aí você fala: eu estou vivo. Vamos combinar aqui, irmão. Que a gente volta para casa quando é Pai do Senhor. Pai do Senhor, estou vivo, hein? Estou vivo. E ninguém vai voltar, nem morto, nem quase morto. Vamos lá. Quem está animado para ouvir a palavra, diga amém. Pronto, eu vou começar a pregar agora, então. Já fiz essa introdução só para você entender. Agora, antes de entrar aqui nas características do morto, eu tenho que chamar a atenção para vocês sobre algo. Quem aqui já leu ou já viu um atestado de óbito? Levanta a mão para ver. Você já leu um atestado de óbito? A maioria dos atestados de óbito, a maioria, eles têm a mesma causa morte. Então o atestado de óbito, ele serve para falar a data, o horário e a razão da morte. E a razão. E aí um médico legista vai lá, assina e entrega para a família enterrar e fazer tudo o que precisa ser feito no tocante à herança, no tocante a, enfim, a tudo. Se você pesquisar, você vai descobrir que a maioria dos dos atestados de óbito tem a mesma razão de morte. A mesma. Qual é? A falência múltipla dos órgãos. Então, por exemplo, meu pai morreu com câncer no fígado. Ele tinha câncer no fígado, mas por causa do câncer no fígado, ele sofreu um AVC. E aí, quando ele sofreu o AVC, a morte dele foi lenta, foi parando aos poucos.
E quando fomos ver o atestado de óbito, lá não estava dizendo que ele morreu pelo AVC, e nem estava dizendo que ele morreu por causa do câncer no fígado. Estava dizendo o seguinte: ele morreu porque ele teve uma falência múltipla dos órgãos, ou seja, o fígado foi afetado, e aí ele foi. Eu fui no médico, esses dias eu fui no médico. Cheguei lá no médico, a médica me recebeu, e aí ela perguntou o que estava acontecendo. Eu falei: doutor, eu vim fazer um check-up. Ela falou: nossa, que bom, é bom fazer, quando vê o homem fazendo check-up, é muito bom. Eu falei: não, tem que fazer isso aí. Aí ela falou assim: você está com quantos anos? Eu falei: vou fazer 50 anos agora. Aí ela falou assim: que bom. Aí ela fez uma pergunta para mim, ela falou assim: Alan, que nota você dá para a sua saúde? Eu, bem, olhei para ela e falei assim: uns 8. Uns 8, ela falou: nossa, 8? Eu falei: 8. Ela falou: que bom, que bom. Ela falou assim: você bebe refrigerante? Eu falei: eu gosto de uma coquinha. Aí ela olhou e falou: então já caiu para 6. Eu falei: caiu? Eu falei: caiu. E lanche? Você come lanche de vez em quando? Eu falei: toda semana, umas 3 vezes. Ela falou: então caiu para 3. Aí ela falou: que exercício físico você faz? Eu falei: quando eu prego eu vou para lá e para cá. Aí ela olhou e falou: então caiu para 2. Eu falei: doutor, é melhor parar, senão eu saio daqui morto. Aí ela disse para mim: é o seguinte, você vai fazer alguns exames, e quando você fizer os exames você vai ver que você não está tão bem quanto você pensa. Não deu outra. Fiz os exames, ela olhou e falou assim: se você não ficar esperto você vai morrer. Você tem um filho pequeno, né? Eu falei: tenho, um menino, o Raul, estava com 6 anos. Ele falou: não, se você não resolver sua vida, ele vai crescer sem pai. Aí ela falou assim: porque uma coisa vai afetar a outra. Então hoje a gordura no fígado que você tem, ela vai ser o motivo do teu infarto, ela vai ser o motivo do teu AVC. E aí isso aí vai parando o teu corpo. Quer dizer o que, pastor? A maioria das pessoas na igreja não morre do dia para a noite. Vai morrendo aos poucos. É a falência múltipla dos órgãos. Você percebeu como a igreja está diferente nos dias atuais? E muitas programações nós estamos tirando ela. Não precisa ficar marcando oração não. Aí tira. Não, vamos parar com a escola dominical. Aí tira. Não vamos ficar fazendo ensaio de coral não. Aí tira. Não vamos ficar fazendo muito ensaio. A gente vai diminuindo e a gente nem percebe que isso vai gerando uma falência múltipla dos órgãos. E o que é pior é quando você olha e diz assim: não, eu não preciso ficar indo na escola dominical não. Aí você para de vir para a escola dominical. Não, eu não quero ir no culto de oração não. Aí você para de vir para a oração. Eu não vou ficar indo em culto de ensino não, né? Se eu for indo lá uma vez por mês, aí daqui a pouco você começa a vir uma vez por semana, daqui a pouco você olha e percebe: não, eu só estou indo na ceia. Daqui a pouco, quando você nem se imagina, você morreu. Falência múltipla dos órgãos, você foi parando até que morreu. Por isso eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite: não pare por nada. Está desanimado? Continua. Está fraco? Continua. Está com vontade de parar? Continua. Pastor, está acontecendo tudo errado na minha vida? Continua. Pastor, eu estou vivendo um momento de frieza espiritual? Continua. Está acontecendo um monte de coisa, mas você ainda está vivo. E aqui é o lugar onde Deus pode renovar a tua força. Aleluia. Agora, pastor, dá para saber se eu estou morto, quase morto ou vivo? Dá. Uma pessoa que morre, ela tem alguns sintomas. Geralmente, esses dias teve um vídeo de um rapaz que ele morreu em pé. O cara veio andando, passando mal, todo mundo pensando que ele estava bêbado, mas ele estava passando mal. E ele veio andando e tinha um carro parado e ele encostou no carro, assim, ó, no paralama do carro, assim, alguma coisa no capô. Ele encostou e ficou ali, ó. E as pessoas rindo dele. Quando alguém chegou perto, que foi mexer nele, ele caiu duro no chão. Pá! Morreu em pé. Qual que é o primeiro sintoma de uma pessoa que morreu? É o enrijecimento do corpo. O corpo endurece. Vamos trazer para o espiritual. Qual é o sintoma de uma pessoa que morreu espiritualmente? A dureza. Você se torna uma pessoa dura. Nada mexe com você. O louvor não mexe com você. O ambiente do culto não mexe com você. A palavra não movimenta você. Tudo o que é feito, você olha para um lado, vê um sentindo a presença de Deus, o outro dando glória a Deus, o outro levantando a mão para o céu, o outro chorando. Você fica: meu Deus, mas eu não estou sentindo nada nesse negócio aqui. É porque o seu coração está duro.
E tem um versículo da Bíblia, está lá na carta aos Hebreus, coloca aí, Hebreus capítulo 3, o versículo de número 15. Olha o que o escritor aos Hebreus escreveu. Olha lá, enquanto se diz, hoje, não é amanhã não, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Pastor, como é que eu sei que o meu coração está duro, que eu me tornei uma pessoa dura? Nada movimenta você. A palavra não é para você. Às vezes você até ouve a palavra e fala, se aquela irmã tivesse vindo hoje, o chicote ia estralar no lombo dela. Se meu marido tivesse vindo, pena que ele não veio, né? Deus não fala com quem não veio, irmão. Deus só fala com quem veio mesmo. E você tem que ter sensibilidade, abrir o coração, amolecer, para dizer, Senhor, derrama essa palavra no meu coração, para que eu seja transformado por ela, renovado por ela, quebrantado por ela, curado por ela, fortalecido por ela, e possa me levantar de novo para fazer a tua obra em teu nome. Primeiro sintoma de uma pessoa que morreu é a dureza. Você se torna uma pessoa dura. Nada mexe com você mais. Você não chora mais. Pode até chorar de raiva, mas de presença de Deus, não. Alegria na presença de Deus, não. Sentir a presença de Deus e se quebrantar, dar glória a Deus. Irmão, tem gente que é duro. Não. Dá glória a Deus, não. Eu não. Aí quando o Brasil faz o gol, irmão, e se joga no chão e tal, e na igreja parece uma pedra. Na igreja não se mexe para nada. Pastor, por que quando é coisa do mundo eu consigo e aqui dentro eu não consigo? Por que quando é lá fora eu me solto, aqui eu fico duro? É porque você morreu espiritualmente. Deus hoje vai te quebrantar pela palavra e você vai voltar diferente para a glória do nome do Senhor. Primeiro sintoma de uma pessoa que morreu é a dureza, o enrijecimento. Segundo, pastor, qual é o sintoma de uma pessoa que morreu? Depois que a pessoa fica dura, o próximo sintoma é o inchaço do corpo. O corpo incha. Coloca aí 1 Coríntios capítulo de número 5 e o versículo 2. 1 Coríntios 5, 2. Vamos ver se essa tradução aqui, olha lá. Aqui, essa daqui ela diz assim, estáis ensoberbecidos. Tem uma outra tradução que diz assim, estáis inchados. E nem ao mesmo, ela vai achar, né? Vai achar outra, acha aí. Não achou não, mas se achar depois você põe, tá? Estáis ensoberbecidos e nem ao menos vos entristeceste. Tem outra tradução que diz assim, a minha, por exemplo, diz assim, estáis inchados e vocês nem se entristecem por causa disso? Pastor, como é que eu sei que eu morri? É quando primeiro você fica duro, nada move você. Segundo, você fica inchado. E o inchaço aqui é o inchaço do orgulho, é o inchaço da soberba. É porque se não for eu, essa igreja não anda. É porque se não for eu para cantar, não tem outro, tá? É porque se não for eu para pregar, coisa que não adianta, que não vai sair nada. Não, essas coisas de gente soberba, irmão. A pessoa, ela fica inchada, ela começa a achar que a igreja depende dela. Não, mas essa igreja só não fechou por minha causa. Engraçado, você está inchado. Não é, a igreja não sobrevive por causa da gente. A igreja sobrevive por causa da presença de Deus no meio dela. A igreja não sobrevive por causa de pregador bom, cantor bom, líder bom, regente bom, músico bom. Não, porque eu não é nada, irmão. A igreja, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas torrentes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Só quem reconhece que a igreja está viva por causa dele, adore a ele nesta noite. É um perigo quando a gente começa a achar que é
não, fui eu. Você lembra do Nabucodonosor, Daniel capítulo 2? Daniel capítulo 2, a Bíblia diz que ele teve um sonho da árvore. Ele viu aquela árvore frondosa. Aí depois que ele sonhou, ele não entendeu. Aí chamou o Daniel. Aí o Daniel veio, olhou para ele e falou: seu varão, essa árvore é você, viu? Deus te deu glória, Deus te deu poder, mas não cresce muito não, que ele derruba você, viu? Aí a Bíblia diz que um ano depois ele estava andando no palácio. Aí ele olhou e falou assim: não é essa a Babilônia que eu criei? Não é essa a Babilônia que eu edifiquei? Deus olhou e falou assim: ô varão, não é você, foi eu que deixei você fazer. Ó, a partir de hoje, você não é mais rei, vai viver igual bicho no mato e vai comer capim para aprender que Deus não divide a glória dele com ninguém. Irmãos, a gente tem que tomar o maior cuidado com isso, para a gente não achar que é nós que estamos fazendo. Pastor, não, você morreu, mano, você morreu. Se alguém vir se gabar muito perto de você, irmão, já fala: sai fora de fundo. Sai fora, você morreu, só que você não sabe ainda. Primeiro sintoma: pastor, eu acho que eu morri. Qual é o primeiro sintoma? Enrijecimento. Segundo sintoma: o inchaço. Terceiro sintoma é a perda no brilho do olhar. Já viu aquela frase assim: o fulano está com olho de peixe morto? Por quê? Quando a pessoa morre, o olho fica vitrificado e o olho perde o brilho. Olha o que o salmista cantou lá no Salmo de número. Coloca primeiro Provérbios 15:30. Provérbios 15:30. Depois você vai colocar o Salmo de número 13 e o versículo 3. Vamos lá, Provérbios 15:30. Vamos ver o que... Pastor, dá para saber se eu morri? Dá. Você perdeu o brilho no olhar. Olha, a luz dos olhos faz o quê? Tem outra tradução assim, ó, que o brilho no olhar traz alegria ao coração. Não tem gente que perde o brilho no olhar? Coloca o Salmo. Não põe agora não. Coloca agora não. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Essa semana eu completei 30 anos de casado. Com a mesma mulher. Que agora tem que falar que é com a mesma, né? O mundo tá tudo doido. 30 anos de casado. E às vezes eu viajo, a minha esposa, como hoje, ela não está me acompanhando aqui, mas tem vezes que eu viajo e ela não pode ir comigo. Como é bom, irmão, quando ela manda uma mensagem para mim e ela fala assim: eu queria tanto estar com você aí. Ou ela dizia assim: ó, eu queria tanto que você estivesse aqui comigo. Ou ela dizia assim: ó, não vejo a hora de você chegar. Ou eu dizer para ela: que vontade de voltar para casa para poder te ver de novo. Como é bom quando eu chego em casa e eu vejo ela pela manhã e eu faço questão de dizer para ela e falo: amor, como é bom te ver de novo. Que maravilha te ver de novo, como você é linda, como você é maravilhosa. O que é isso? É porque não perdeu o brilho no olhar. E quando perde o brilho no olhar? Esse dia o irmão falou para mim, ele falou: pastor, eu tô querendo voltar para casa, que minha mulher tá querendo, ele estava fazendo um serviço para mim, minha mulher tá querendo voltar, eu tô querendo voltar para casa, para ver minha mulher e tal. Aí ele mandou um áudio para a mulher. Mandou um áudio: ó, o pastor tá me liberando aqui, eu vou voltar tal. E ela viu que eu falei: irmã, tô liberando. Aí a irmã respondeu, falou assim: ô pastor, não dá para o senhor segurar ele mais uma semana aí não? Por quê? Porque quando você perde o brilho no olhar, você não faz mais questão. Você não tem mais aquela alegria, o brilho no olhar, aquele amor, aquela paixão, aquele negócio de como é bom te ver de novo. Não tem, irmão. Aí você vem pro culto com um olho de peixe morto. Aí você vai cantar: dá meu coração igual meu bem. Mentira, irmão. Mentira. Adorador é tudo que eu sou. Adorador. Mentira. Mentira. Perdeu o brilho no olhar.
Coisa terrível é quando você perde o brilho no olhar e você não tem intensidade na adoração, você não tem fervor na adoração, seu olho não brilha para vir para o culto. Você, quando fala do culto, você fala como peso, você fala como tristeza. Quando você vai falar de ensaio, né, tem que ir de novo para o ensaio. Pastor, por que eu estou assim? Você morreu. Você não tem mais o brilho no olhar, é tudo peso para você. É por isso que no Salmo 13 e no versículo 3, olha o que o salmista disse, Salmo 3, a oração do salmista: atende-me, Senhor, ouve-me, Senhor meu Deus. Tem uma tradução que ele diz assim, ó: traz de volta o brilho dos meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Aleluia. Você consegue levantar a tua mão para o céu? Por 30 segundos fazer uma oração e dizer isso: Senhor, traz de volta o brilho do meu olhar. Traz de volta. Fala com Ele agora. Enquanto você fala com Ele, Ele renova o brilho do teu olhar nesta noite. Aleluia. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus: daqui a pouco o culto vai terminar, mas você vai voltar vivo para casa. E você vai voltar amanhã para um culto diferente. O teu olhar vai ser diferente. O teu jeito de adorar vai ser diferente. O teu jeito de levantar a mão vai ser diferente. A tua exposição vai ser diferente. A tua disposição vai ser diferente. E quando alguém perguntar o que aconteceu, você vai dizer: é porque eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu estou vivo com a presença e a palavra de Deus. Aleluia. Vamos lá. Pastor, eu acho que eu morri. Como é que eu sei que eu morri? Tem um outro sintoma. Então começa com enrijecimento, inchaço, perda no brilho do olhar. Aí depois vem um outro sintoma: o relaxamento do corpo. O corpo relaxa, irmão. Aí o corpo solta. Pastor, dá para saber se eu morri? Dá. Você vira uma pessoa relaxada. Tudo que é do mundo você chega no horário. Na igreja, só na igreja que você chega atrasado. Tudo que é do mundo você fica até acabar. Na igreja, deu o horário, deu meu horário, eu vou embora. Você dá risada aí. Tudo que é da igreja é mais complicado, é feito com relaxo. Aí vem com o ensaio: não passa só essa vez, vamos passar só essa vez, né? Passa rapidinho, vai. Passa, vai, moço, vai, tecladista, vamos. Aí alguém fala assim: não é melhor passar de novo? Não, já tá bom. Já tá bom, na hora de cantar a gente treina. Relaxou, irmão. Aí a gente vai pregar, não lê mais a Bíblia. Não, na hora eu tenho as mensagens aqui, eu prego lá e vai dar tudo certo. E eu já tenho as manhas do negócio. E nem sabe que morreu. Ô fulano, você não vai vir pro ensaio? Não, eu já sei o hino. É nada, sabe nada, você morreu. Você morreu e você não tem mais vontade, você relaxou nas coisas de Deus. Relaxou. E é interessante, né, como as pessoas é maior zelo para as coisas do mundo, já perceberam? Daqui uns dias vai começar o ensaio da escola de samba pro carnaval. É fevereiro, irmão. Março, sei lá. E já estão ali, agitando. E da igreja: não, na hora a gente vê. Na hora o Espírito Santo dirige. O Espírito Santo falou: bando de morto. Copa do Mundo, canta até o hino nacional. Com a mão no peito. Filho, eu tô em Pirópolis. Ó família, a gente precisa aprender a cantar o hino nacional, viu? Ô pai, e o hino da harpa? Não, da harpa eu não sei. Eu só sei. Sabe a escalação toda do time? Se falar 3 versículos da Bíblia, fala um versículo da Bíblia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fala outro: 2000 chegará, mas não passará. Está na Bíblia esse negócio aí. Por quê? Porque a pessoa pro mundo faz as coisas direitinho. Para Deus é um relaxo, irmão.
Pastor, por que eu estou tão relaxado na obra de Deus? E talvez você está aí pensando, falando, pastor, essa mensagem era melhor se eu vir aqui no culto de doutrina. Eu sei, mas no culto de doutrina você não vem. É obrigar Deus a me usar no congresso mesmo. Mas o objetivo é o mesmo, tá, irmão? É trazer vida, é trazer vida. É trazer vida para o nome dele ser glorificado. Quem está recebendo a palavra, adore ele nesta noite. Outro sintoma, pastor, como é que eu sei que a pessoa morreu? Depois do enrijecimento, do inchaço, da perda no brilho dos olhos, do relaxamento, o sangue vai para as extremidades. Ou seja, tudo que é ponta, o sangue vai. Então, dependendo da forma que o corpo cai, o sangue ele vai direcionando, por exemplo, para a mão. Dependendo do jeito que o corpo cair, ele pode direcionar para a cabeça. Dependendo da forma, ele pode ficar no nariz. O sangue ele direciona para um lugar. E isso faz o quê? Isso aqui gera manchas. Pastor, como é que eu sei que eu morri, pastor? Vida manchada, irmão. A pior coisa para a igreja nessa última hora é a igreja manchada. Pior coisa. Pastor manchado, liderança manchada. Aí a gente vai pregar. Olha como é grave isso aqui. A gente pregar. Está aqui meu filho. Então imagine eu estar aqui pregando e meu filho está ali de longe pensando, meu pai é um brincalhão. Não é nada disso. Ó, aqui ele está falando uma coisa, mas em casa ele é outra coisa. Imagine vocês, eu pregando aqui, minha esposa me olhando e eu lá pregando e ela fazendo assim, mas é um brincadeira. Não é nada disso. Por quê? A vida manchada desmoraliza a igreja. É por isso que nós estamos vivendo escândalos tão grandes. E como está difícil ganhar uma alma para Jesus. Por quê? Por causa das manchas que estão se espalhando dentro da igreja. E Paulo escrevendo aos Efésios, coloca aí, Efésios capítulo de número 5 e o versículo de número 27. Efésios 5, 27. Olha o que Paulo escreveu sobre isso. Pastor, tem muita mancha na igreja, mas Jesus está preparando a igreja para outra coisa. Olha lá, assim o fez. Está falando de Jesus. Para apresentá-la a si mesmo. Como, pastor? Uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e inculpável, ou sem culpa. É por isso que é bom vir para o culto, irmão. O Rafa cantou um hino aqui, cheio de defeito, cheio de falha. É todos nós, não é? Cheio de defeito, cheio de falha, gente chata, ranzinza, gente, meu Deus. Mas quando chega aqui parece que o Espírito Santo vai limpando a gente. Pastor, e como é que é feita essa limpeza? Está lá no Evangelho de João. Coloca aí, Evangelho de João capítulo 15 e o versículo 3. Olha o que Jesus falou para nós guardarmos. Vocês já foram limpos pela palavra que eu entreguei para vocês. É por isso que quando a gente ouve a palavra, é por isso, irmão, eu gosto só de ficar falando de Bíblia mesmo, tá? Pastor fica falando muito versículo. É a palavra que limpa mesmo. É a palavra que nos transforma, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que muda a nossa história. Pastor, como é que eu sei que eu morri? A vida manchada. E o problema não é a vida manchada. O problema é quando a gente não se preocupa que Deus limpe ela. A palavra não faz efeito em nós e aí a gente não consegue. Pastor, então o que está acontecendo comigo? Você morreu. Pastor, qual que é outro sintoma? Isaías 3, 24. Outro sintoma de uma pessoa que morreu. Qual que é? É o mau cheiro. Coloca lá, Isaías capítulo 3. Em vez de exalar perfume agradável, ela terá mau cheiro. De que ele está falando aqui? Está falando de Judá. E dizendo que o comportamento de Judá, ao invés de exalar um perfume agradável, está exalando mau cheiro. Então, quando a gente tem um comportamento errado, por exemplo, quando você não trata a tua mulher bem na tua casa, você exala mau cheiro. Quando você não honra teu pai e tua mãe, você exala mau cheiro. Quando você não honra tua esposa, quando a senhora não honra teu marido, exala mau cheiro. Quando a gente faz um culto meia boca, exala mau cheiro. Quando a gente não dá um bom testemunho para os que estão de fora, exala mau cheiro. É porque a igreja não vai por causa do mau cheiro, irmão. Quem aguenta ficar perto de gente fedendo?
Agora traga isso para o espiritual. Uma pessoa que toda vez que ela fala, é só falando mal da vida dos outros. Você vai conversar com ela, é falando mal da igreja. Aí agora só vou falar mal agora da família. Aí agora vamos falar mal do fala mal do pastor, fala mal disso, fala mal daquilo. O que é isso? É um mau cheiro. Então entenda, quando você estiver perto de alguém, essa pessoa começar a falar mal da vida dos outros, ela fala assim, ó, morreu. Ela fala, sai fora de fundo, eu não vou ficar andando com essa pessoa, eu não vou ficar andando com a fulana não. Por quê? Ela morreu. Eu vi ela andando do seu lado, falando, mas ela só fala coisa de conversa morta. E Deus quer que a gente comece a falar coisas de vida. Libera a vida. Profetiza a vida. Declara a vida. Aleluia. Em nome de Jesus, nós viveremos um tempo de avivamento para a glória de Deus. Pronto, terminei a primeira parte da mensagem. Esses são os sintomas de uma pessoa que está morta. Só que aí no Apocalipse ele diz que ainda tinha gente lá que estava quase morta. E você sabia que tem gente que está quase morta? Tem gente, pastor, dá para saber se eu estou quase morto? Dá. Primeiro sintoma, o corpo fica frio, irmão. A pessoa não morreu ainda, mas o corpo fica frio. Coloca lá, Mateus 24:12. Vê se não é o cenário que nós estamos vivendo. Mateus 24:12. Todo mundo conhece, mas vamos colocar na tela ali para todo mundo ler junto. Vamos lá. Mateus 24:12. Vamos ler todo mundo junto? Vai. 1, 2, 3 e já. O pecado aumentará, o amor de muitos cessará. Na tradução mesmo é a iniquidade. E por aumentar a iniquidade, o amor esfria. E o que é? Quando a gente lê ali, ó, o pecado, ó, e por se multiplicar a iniquidade. O que é a iniquidade? É o pecado proposital. A iniquidade é quando a pessoa peca, sabe que está pecando, mas ela não para. A pessoa se torna iníqua. É por isso que quando a gente lê 2 Tessalonicenses capítulo 2, a Bíblia chama o anticristo de iníquo. Porque ele peca porque ele quer. A manifestação dele vai ser dessa forma. Pastor, dá para saber se eu estou quase morto? Dá. É quando você se torna uma pessoa fria. Você esfria em tudo. Você, não morri ainda, né? Não, mas está quase. Está quase. Primeiro, você se torna uma pessoa fria. Ajudar os outros? Não dá. Frio. Ajudar a igreja? Não dá. Pastor faz uma campanha e só diz assim, não vou me envolver nisso não. Por quê? Você se tornou uma pessoa fria. Você não quer se envolver em nada. Fulano está precisando de uma ajuda, isso vai ser problema dele. Eu já sabia que isso ia acontecer, eu não quero nem saber disso aí. Você se torna uma pessoa fria. E quanto mais o pecado aumenta, mais as pessoas esfriam. Elas estão quase mortas. Segundo sintoma, pastor, dá para saber se eu estou quase morto? Dá. A respiração ofegante. Meu pai estava perto de morrer. Você já deve ter visto alguém perto de morrer. A pessoa fica assim, ó. Ela fica procurando ar e não tem ar. Até que o corpo para. Pastor, como é que eu sei que eu estou quase morrendo? A sua respiração fica ofegante. Entenda isso no sentido espiritual. Você não tem paz por causa da depressão, coisas que aconteceram no passado. Você não tem paz por causa do estresse, coisas que estão acontecendo no presente. E você não tem paz por causa da ansiedade, coisas que não aconteceu ainda, mas você já está ansioso e está ofegante. E você não consegue dormir direito, não consegue comer direito, não consegue se concentrar direito, não consegue adorar direito, não consegue cantar direito, você não consegue fazer nada, está quase morrendo, porque você não consegue mais fazer nada. Pastor, por que eu estou assim? Porque você está quase morrendo. Outro sintoma de uma pessoa que está quase morrendo. Ela não morreu ainda, mas o queixo, a mandíbula cai. A pessoa fica assim, ó, na cama. Ela está lá perto de morrer e ela fica assim, ó. Na linguagem atual, ela vira um boca aberta. Pastor, como é que eu sei que eu estou quase morrendo quando você vira um boca aberta? Qualquer fofoquinha você está no meio. Reclamação você está no meio. Qualquer confusão sabia que o fulano ia estar no meio, a fulana ia estar no meio. Reclama de tudo, irmão. Reclama de tudo. Eu não sei para que 4 dias de conversa. Eu não sei. Aí se o pastor marca 3, eu acho que 3 é pouco. Tinha que ser 4. Era melhor. Aí se marca 2, essa igreja desviou. Eu não sei para que esse negócio só de 2. Para que 2? Fazer tudo isso e só 2. A pessoa reclama de tudo, irmão. De tudo. Essa igreja hoje está tem uns lugares aí, não sei por que não encheu hoje essa igreja ainda.
Deus. Aí se estivesse lotado, meu Deus do céu, esse pastor é muito organizado. Para que tanta gente nessa igreja? E se está vazio, é pior ainda. O que está acontecendo, meu Deus, com essa obra, Senhor? Tem misericórdia. Reclama de tudo, irmão. Reclama de tudo. Se o culto está frio, meu Deus, o que está acontecendo com essa igreja? Se pega fogo, para que esse exagero? Se o pregador termina antes do horário, esse pastor aí me convidaram, ele não tem mensagem não. Você viu como ele acabou rapidinho? Se passa um pouquinho, meu Deus do céu, ele falou demais, era para ter terminado antes. Se está frio, reclama. Se está calor, reclama. Se não chove, reclama. Se chove, reclama. Pastor, é normal, não é normal nada, se virou boca aberta. Para de reclamar e passa a adorar a Ele em qualquer momento da tua história. Pastor, eu acho que eu estou. Como é, pastor? Dá para saber se eu estou quase morto? Dá. A pessoa que está quase morta, ela é incapaz de se movimentar. Sabia disso? Ela é incapaz de se movimentar. Ela não se mexe para nada. Sabe essas pessoas que só vêm para o culto e dizem, mas você vai passar aqui para me pegar? É porque se você não passar, eu não vou. É porque morreu, irmão. Ô mãe, a senhora vai para a igreja hoje? Aí a mãe, não, hoje não. Ufa, ainda bem, então não preciso ir. Pastor, por que eu estou assim? Eu fico dependendo só se o fulano for. Porque você está quase morto, você está não tem, está ligado em aparelho. Marido que só vem se a mulher vir, irmão. O cara que tinha que se posicionar, falar, vambora pessoal. Não, falou, mulher, vai lá. Você vai? Ela, não, eu vou. Você, não sei se eu vou. Ah, eu vou, já que você vai, eu vou. Que é isso, irmão? E aí você vai vir com o culto arrastado, puxado, chega aqui, você dá glória arrastado, levanta a mão arrastada. Tudo que você faz, o pregador tem que ficar mandando você levantar a mão toda hora, que você não tem mais espontaneidade. Para dizer, não precisa mandar, não, eu vou levantar porque eu quero mesmo. Não precisa mandar eu dar glória, não. Só mandar o pregador mandar eu dar. Eu vou dar glória porque eu vim para cá mesmo, para dar glória e adorar a Ele na beleza da sua santidade. Está feio. Incapacidade de movimento. A pessoa não se mexe para nada. Levanta a mão, ela dá glória. Ela não tem nenhum tipo de expressão de nada. Por quê, pastor? Porque está quase morta. Mas ainda bem, irmãos, que na igreja de Sardes ainda tinha alguém que estava vivo. Eu não tenho dúvidas em dizer isso para vocês. A igreja não está de pé por causa da maioria. A igreja está de pé porque tem gente viva no meio dela. Aleluia. Aleluia. Só que gente viva incomoda, né? Você percebeu? Vivo, irmão, morto não incomoda. Mas vivo incomoda, hein? Porque tem uns mortos que enganam, não tem, irmão? Tem uns mortos que enganam. Tem uns mortos que você olha ali no caixão e fala, meu Deus, coisa mais linda. É ou não é? Meu Deus, olha, tá tão... Olha que semblante lindo. E a pessoa tá lá. Dá até dó de... Fala, não dá pra gente segurar mais um tempinho esse defunto entre nós. Tá tão lindo. Ela tá... Olha que semblante. Não, irmão, morreu. Já é. Tem morto que engana. Aí nós fomos no velório da irmã Josefa. A irmã Josefa morreu, a esposa do pastor morreu. Aí nós fomos no velório dela, lá na Vila Formosa, irmão. Imagina aquele cemitério grande, aqueles lugares onde ela, irmão, parecia umas casas mal assombradas. Eu adolescente. Aí chamaram nós para ir no velório. Vamos lá, a irmã Josefa morreu. Aí fomos, todo mundo de noite. E eu morrendo de medo, irmão, de ir no velório, aquele negócio esquisito. Aí quando a gente chegou, bem na hora que eu cheguei, irmão, cheguei perto, olhei para a irmã. E o povo fala, nossa, tão bonita ela, né? Olha aqui, símbolo de paz, eu olhando. Daqui a pouco eu olhei para a irmã Josefa, uma lágrima caindo aqui, ó. Falei, não. Quem falou, ela tá viva, ela tá chorando. Aí o povo chegou perto, olhou e falou, meu Deus, ela tá chorando mesmo. Tá chorando, ela tá viva. Aí começou a conversa com ela, tá viva, a irmã Josefa tá viva, tá viva. E saiu aqueles adolescentes tudo correndo com medo, ela tá viva, irmão.
A gente saiu tudo correndo. Aí correndo lá, ligaram pro médico. Ó, volta aqui, que a mulher tá viva. Aí o médico chegou lá, olhou, examinou. Aí o médico olhou e falou assim: não, é normal. Isso aqui é espasmo do corpo. Parece que ela está chorando, mas é só um espasmo. Você viu que tem uns mortos dentro da igreja que ele dá uns espasmos de vez em quando. Você olha e fala assim: olha, tá vivo, mas não tá vivo, é só espasmo, irmão. Vai voltar para casa do mesmo jeito, vai continuar fazendo o que fazia, não vai dar ouvido para a palavra, não vai se converter, não vai mudar. Deus hoje quer te pegar para você voltar vivo para casa. Viva para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Ainda bem que na igreja de Sardes ainda tinha alguém que estava. E é legal isso aqui, irmãos, porque a próxima igreja depois de Sardes é Filadélfia. E depois da igreja de Filadélfia é Laodiceia. E vocês se lembram que Sardes é uma igreja morta e Sardes é uma igreja morna. Então tem uma igreja morna e tem uma igreja morta. Mas no meio de uma igreja morta e de uma igreja morna tem um povo vivo, que é Filadélfia. E a igreja não acaba por causa disso, irmão. Tem gente morna e tem gente morta, mas ainda tem Filadélfia no meio. E por causa disso a igreja não para. Pode perceber, não é a maioria não. Não é a maioria que está na oração, não é a maioria que quer se envolver, não é a maioria que quer ajudar, não é a maioria que quer adorar, não é a maioria. Mas essa turminha que faz esse movimento é a Filadélfia no meio ou entre uma morna e uma morta. Entre uma morta e uma morta tem uma igreja viva que está adorando a Deus em todo o tempo. Aleluia. Aleluia. Deixa eu terminar. Quando a gente lê o livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Se você lê o livro do profeta Abacuque, são só 3 capítulos, depois você lê. Você vai ver que o livro, Abacuque é chamado de profeta. Mas assim, o livro do profeta Abacuque é uma conversa entre Abacuque e Deus, Deus e Abacuque. Então o capítulo 1 é Abacuque falando com Deus. E o capítulo 2 é Deus falando com Abacuque. E o capítulo 3 é Abacuque falando e Deus falando. Então no capítulo 1 do livro do profeta Abacuque, se você ler lá os primeiros versículos, você vai ver o Abacuque falando para Deus: Senhor, até quando? Até quando eu vou ficar vendo injustiça? Até quando eu vou ficar vendo tanta coisa errada? Até quando? Até quando? Ele fala várias vezes: até quando? Até quando? Aí Deus olha para ele no capítulo 2 e diz assim: Abacuque, não tem remédio. Eu vou ter que levantar uma nação, falando da Babilônia, que marcha na largura da terra e ela vai invadir Judá. Não tem jeito, porque o povo não quer se arrepender. Quando Abacuque ouve a palavra de Deus, no capítulo 3 ele diz o quê? Oração do profeta Abacuque em forma de cântico. Aí ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então ele avisa que não basta ouvir a palavra. Ele diz assim: eu ouvi a tua palavra e temi. Eu falo: eu entendi que vai acontecer algo ruim. Aí ele faz uma oração: aviva, ó Senhor, a tua obra. Dá vida de novo para a tua obra. Aviva de novo, aviva as mulheres, aviva os homens, aviva os obreiros, aviva o pastor, aviva os músicos, Senhor, aviva o teu povo, aviva a tua obra, aviva a tua obra. Aí ele diz assim para Deus: aviva a tua obra no meio dos anos. No meio, por quê? O meio é o momento decisivo. Não é o começo e nem o final. O problema está é no meio que dá vontade de parar, irmão. Eu fui viajar para o Ceará de carro. O Rafa era pequenininho ainda, ele e o Rodrigo. Aí fui eu, minha esposa, o Rafa nesse canto, o Rodrigo nesse canto, minha sogra no meio segurando. Morrer de medo. E a gente indo no caminho, eu tinha um Focus novinho, bonito, confortável. E eu lembro que a gente andando nas rodovias de São Paulo, e a minha sogra, né, falando com a minha esposa, dizendo: nossa, Márcia, que carro bom, hein? Meu Deus, esse carro é muito confortável. Esse carro é uma bênção. Esse carro aqui, meu Deus do céu, esse carro vai chegar rapidinho no Ceará. Esse carro, nossa, que carro bom. E ela foi falando até que a gente chegou na Bahia, irmão.
Quando a gente chegou na Bahia, lá para as bandas de Brumado, irmão, uma buraqueira e o carro. E aquela buraqueira, e aí ela segura e falou: esse carro não vai chegar não, esse carro aqui, porque estava no meio, irmão. Estava no meio. Pensa, Márcio, esse carro no Alaú já quebrou lá, aquele já parou, nós vai ficar também. E aquela buraqueira e pneu furando e aquele negócio. Não, depois de 3 dias nós chegamos no Ceará. Quando chegou no Ceará, que a gente desceu do carro, aí a irmã dela perguntou: e aí, do Leni, como é que foi a viagem? Falou: maravilhosa. Por quê? Porque o problema não está nem no começo, nem no final. Está no? É no meio que dá vontade de parar. É no meio, é quando você está no meio do processo que tem vontade de desistir, que você tem vontade de jogar a toalha, que você tem vontade de desanimar. E o Abacuque entendeu isso, falou: não, o problema não está no começo nem no fim, o problema está no meio. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva, Senhor, a tua obra. Sabe, mas deixa eu te dizer a verdade. Deus não ouviu a oração do Abacuque. Não é que Deus não ouviu, o povo não queria saber de avivamento, irmão. Aí Deus olhou e falou: ó, Abacuque, não tem remédio, não adianta eu querer avivar, porque o povo não quer o avivamento. Deus não vai ficar fazendo aquilo que a gente não quer. Você não quer avivamento, para que Deus vai mandar? Só que aí o Abacuque olhou e falou: Deus, pelo jeito a coisa está feia mesmo, não tá, ninguém vai querer não, ninguém vai querer. Aí o Abacuque olhou para Deus, coloca aí Abacuque 3:17. Ele olhou para Deus: Senhor, eu preciso dizer uma coisa para o Senhor. Fala, Abacuque. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Senhor, quer saber? Se ninguém quiser, eu quero. Eu todavia me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que Abacuque está dizendo? Se ninguém quiser o avivamento, eu quero. Se ninguém quiser renovo espiritual, eu quero. Se ninguém quiser sentir a tua presença, eu quero. Se ninguém quiser receber vida espiritual, eu quero receber vida espiritual da tua parte. Com a permissão do pastor, fique de pé, por favor. Aleluia! Pastor, o senhor falou de gente que morreu, de gente que está quase morta, e gente que está viva. Dá para saber se está vivo? Dá. Ainda bem. Dá para saber. Está onde? Está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Coloca aí, Isaías 38, versículo 18. Pastor, dá para saber se eu morri mais um pouquinho? Dá. Olha lá, Isaías 38, 18. Vai aparecer lá na tela, lá. Porque não te louvará nem a morte te, nem esperarão na tua verdade os que descem a. Olha o que ele está avisando. Que quem está morto, primeiro, não louva quem está na sepultura, não glorifica quem está morto, e nem espera na verdade, na palavra, quem já desceu à morte, a cova. O que ele está dizendo? Uma pessoa que morreu, ela não tem ação nenhuma, ela não louva, ela não glorifica, e ela não crê mais na palavra. Só que aí no 19 ele diz quem está vivo. Olha o 19 que ele diz: mas os vivos, esse te louvará, como eu faço hoje. Pastor, dá para saber se eu estou vivo? Dá. A morte e a sepultura não conseguem glorificar a Deus, os vivos conseguem glorificar a Deus. Então agora nós vamos fazer o teste. Chegou a hora da gente levantar a mão para o céu. Eu não sei se você consegue levantar a mão mais alto que você puder. Eu não sei se você puder aí na galeria também levantar as mãos para o céu. E nós fazemos uma oração, e a oração é essa: Senhor, dá vida para a igreja, dá vida. Vida no louvor, vida na palavra, vida no culto. O músico fazer uma oração e dizer assim: eu não quero tocar de qualquer jeito não, eu quero tocar vivo. Quem sola o hino, eu não quero só solar não, eu quero solar o hino vivo. Quem é regente na
Não, eu não quero só ser regente, não. Eu quero ser uma regente viva. Quem prega a palavra, não, eu não quero só falar, não. Eu quero pegar uma palavra viva. Deus hoje quer dar vida para mim e para você. Deus hoje quer dar vida para mim e para você. Deus hoje quer dar vida com a mão levantada, com a mão levantada. Pai, nós estamos na tua presença nesta noite. Eu terminei de pregar a tua palavra e eu creio piamente que a TKD paulistana aqui em Cu é uma igreja que está viva, é uma igreja que está viva, é uma igreja que tem vida espiritual. Se tem vida espiritual, muitas pessoas serão alcançadas para a glória do teu nome. E o meu pedido nesta noite é esse, Pai. Se houver de fato alguém vivo, desce com a tua presença, com a tua glória, e enche este lugar com a tua presença, renovando agora, curando agora, batizando com o Espírito Santo agora, restaurando agora, avivando agora, agora, agora. Abre a tua boca, adore a Ele e recebe vida, vida, vida da parte de Deus. Eu estou pregando que nós teremos cultos mais espirituais, mensagens fervorosas, cultos alegres, louvores inspirados, adoração inspirada. E alguém vai olhar para mim, para você, e vai perceber que tem vida, que tem vida, que tem vida. Recebe vida da parte de Deus agora. Se você puder colocar a mão no ombro da pessoa que está do teu lado e orar junto com ela e dizer para ela: recebe vida em nome de Jesus, 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 recebe vida em nome de Jesus. Enquanto você ora, recebe vida. Enquanto você adora, recebe vida. Jesus, e para a glória do teu nome, vida!
você vir para o culto que você veio. Antes de devolver o microfone ao pastor, eu quero perguntar para você que se afastou da igreja, mediante os louvores, mediante a palavra que você ouviu aqui hoje, você tem a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Você tem a oportunidade de voltar para Jesus hoje e voltar para a tua casa viva. A decisão é tua. Se você vai continuar vivendo essa vida morta, ou se você quer receber vida espiritual da parte de Deus. Por isso eu quero perguntar: onde está você que quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Se tiver alguém que quer entregar, já vem vivo ali. Tem ali, olha lá, que bênção. Traz ela aqui, por favor. Aleluia, vem vindo já a primeira pessoa. Cadê você que se afastou da igreja e quer voltar hoje? Pastor, eu quero voltar para Jesus hoje. Dê um sinal com a tua mão. Aonde está você, pastor? Eu quero ir para Jesus hoje. Eu quero vir para Jesus hoje. Eu quero sair daqui viva hoje. Aonde está você? Ora macala machai. Ora macala 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 machai. Cadê você? Vem para Jesus! Vem para Jesus! Vem para Jesus! Vem para Jesus! Thank you.